Olá pessoas eternas, sejam bem-vindas ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje você vai entender por que Satanás odeia tanto prosperidade bíblica e por que ele não quer, custe o que custar, que você prospere financeiramente, que você avance no reino de Deus financeiramente falando. Então vamos esclarecer todos esses detalhes nesse vídeo de hoje, fica comigo até o final, vem comigo. Se você já vem acompanhando o conteúdo no canal, certamente você viu que eu passei um bom tempo sem postar nenhum vídeo, mas eu estava numa fase de conclusão de doutoramento para a glória de Deus. Eu estou concluindo meu doutorado e por causa disso eu tive que passar a maior parte do tempo escrevendo trabalho agora. Mas graças a Deus ele já está na versão final e em breve estou defendendo esse trabalho. Mas aqui eu volto com vocês num contexto de assunto que é bem pertinente à época que nós estamos vivendo atualmente, em qual a maioria das pessoas pensa em escassez, quando na verdade a Bíblia nos exorta como cristãos a nunca pensarmos em escassez, porque em si, em Deus, nós temos recursos infinitos disponíveis nele. O sistema babilônico, o sistema do mundo, ele coloca a fé, ou faz com que as pessoas coloquem a fé nos recursos financeiros que o mundo pode oferecer, no sistema econômico mundial. Mas quem está em Cristo, quem nasceu de novo nele, está num outro sistema chamado Reino de Deus, no qual há abundância, no qual há suprimento pleno. E é nisso que eu creio e por isso que eu estou aqui neste vídeo para ensinar a vocês um pouco sobre prosperidade bíblica e porque Satanás, no original o opositor, ele não quer que você prospere financeiramente. Antes de nós darmos continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa posteriormente receber mais notificações em relação a novos conteúdos que a gente possa postar aqui. Vamos ao vídeo. Então é interessante que você possa entender, antes de tudo, que existem pessoas, mesmo tendo nascido de novo, sendo cristãs, acham que devem estar no mundo, ou passar pelo mundo com necessidades, porque isso vai trazer glória a Deus, porque isso vai trazer agrado ao Pai. Só que quando você vai para as Escrituras, você percebe que tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus fez é bom, inclusive o anjo que caiu, Lúcifer. Na verdade, na Bíblia não existe o termo Lúcifer. Quando a Bíblia se refere especialmente a esse anjo, ela chama ele de querubim ungido, ou a estrela da alva, que é diferente da estrela da manhã, que é se referindo a Jesus. Quando se fala de Lúcifer ou de Satanás antes da queda, a Bíblia chama ele de estrela da alva. E só para você ter ideia de como Deus pensa sobre prosperidade, em termos de riquezas mesmo, você passa a analisar como era esse anjo antes da queda, e você vai ter um perfil, vai ter um vislumbre de que tudo que Deus cria é com excelência e com riqueza. Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel 28 que a roupa do anjo era revestida de pérolas preciosas, de joias raras. E além disso, a Bíblia diz que ele se achava no Éden. O Éden, ou a nascente inicial, onde o jardim de Adão e Eva estava plantado, era um jardim de abundância, era um jardim no qual tudo que Deus tinha criado foi bom, como a gente vê lá em Gênesis. Mas em Ezequiel 28, que é o foco deste vídeo, eu quero mostrar ou desmascarar o diabo no sentido de que ele deseja que você fique perecendo nessa área durante a sua vida. Você fique mendigando o pão, você fique querendo a ajuda de outras pessoas, quando na verdade o plano original, desde a criação do próprio anjo de luz chamado Lúcifer, na Bíblia eu enfatizo que ele é chamado de estrela da alva, até ele mesmo, antes da queda, ele foi criado com riquezas, ele foi criado para o resplendor da glória de Deus. Porque a Bíblia diz em Ezequiel 28, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia que você foi criado. Então observa, antes mesmo de Deus confeccionar a roupa de Lúcifer, a gente vê aqui nessa passagem bíblica que ele encheu ele de sabedoria, ele encheu Lúcifer de luz, porque Deus, tudo que Deus cria é bom. Inclusive o próprio anjo querubim era bom.
Então a gente vê aqui que tudo que Deus faz em prol da criação dele, porque esses versículos respaldam que Deus criou Lúcifer, era também bom. Então Deus, sendo bom, ele só cria coisas boas. Inclusive ele encheu esse anjo de sabedoria, até o dia que ele teve a altivez de espírito querer ser igual ou equivalente ou maior que Deus. Então você vê aqui um contexto em que Deus, ele se agrada na prosperidade. Deus, desde a criação, desde os fundamentos, a gente vê um perfil de grandeza nele. Inclusive na criação de anjos, especialmente desse querubim ungido. Porque a Bíblia diz logo nos versículos seguintes que este anjo, ele era portador da unção. Ou seja, o Espírito Santo envolvia Lúcifer. Então veja, nesse contexto em que você tem um anjo que caiu, que se tornou um demônio, a maior artimanha dele é fazer com que você acredite que prosperidade bíblica não está no coração de Deus, que se você se tornar alguém rico, você vai se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não agrada o coração de Deus. Quando na verdade isso daí são sofismas. O que é que vem a ser um sofisma, Douglas? Um sofisma nada mais é do que uma mentira sendo colocada como verdade. Ele persuade, ele influencia a sua mente de tal modo que você vem acreditar que a mentira que ele está dizendo para você é a mais pura verdade. Quando na verdade as escrituras, elas respaldam, elas esclarecem que desde a criação, inclusive ele mesmo era revestido de tudo do bom e do melhor. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho roupas comuns, certo? Feita de tecido, tal, mas um anjo como Lúcifer, você vê lá no princípio ele sendo revestido de uma roupa completamente incomum, com pérolas preciosas, com tudo do bom e do melhor, e você vem agora com a conversa fiada de que Deus quer te dar qualquer coisa. Mentira! Toda essa voz que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser levada cativa à obediência à palavra de Deus. Todo pensamento contrário levantado em relação à palavra de Deus deve ser levado cativo à obediência à palavra. E a palavra diz que Deus quer que você prospere. A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Satanás sempre quis ter no princípio, que é ser igual ao Altíssimo, é justamente o que Deus nos deu de graça. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. É por isso que Satanás nos odeia tanto. Porque antes da queda, tudo aquilo que ele tinha agora foi transferido para nós, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele nos revestiu com uma roupa de glória e de honra. Se lembra daquela parábola de Jesus em relação ao filho pródigo, no qual ele te dá uma roupa de honra, ele te dá um anel de honra, e é isso que Deus faz com todo aquele que recebe o Messias. É tudo isso, do bom e do melhor, que ele tem reservado para as pessoas. Só que Satanás, odiando a humanidade, ele faz de tudo para que você acredite que ser rico é ser algo ruim, que vai de encontro ao pensamento de Deus, que não é vontade de Deus que você venha a desfrutar de uma vida em abundância na terra, quando na verdade tudo isso se trata de mentiras, e isso ele faz com excelência. Mas a Bíblia também continua dizendo o seguinte: eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus aos olhos dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Certa vez Jesus disse aos discípulos que viu Satanás cair como sendo um raio para a terra. E é justamente esse cenário que a gente acabou de ler lá em Ezequiel 28. A gente tem um vislumbre do que ocorreu lá no céu. Por quê? Porque, primeiro, Deus criou um ser bom, mas o coração dele se corrompeu a tal ponto de querer ser maior que o Altíssimo. Então veja, não há dois lugares no céu. O céu é hierárquico, o céu é monárquico, do qual existe um único rei soberano, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, no qual ele se fez carne, ele habitou entre nós, e quando estava com os discípulos, relatou tudo o que viu lá em cima. Então veja, você pode ter uns insights muito interessantes a partir dessa passagem. Quais são eles? O primeiro é os inimigos da prosperidade. Quais são? A soberba. Você se achar melhor que os outros, você achar que só porque você tem determinadas coisas, isso te faz melhor que outras pessoas.
Então, pessoas que sempre fazem isso em relação às outras, perceba, são pessoas que nunca prosperam financeiramente, são pessoas que têm a natureza satânica influenciando a vida delas em diferentes níveis de profundidade. Então, aqui nós temos um referencial no qual um ser angelical recebeu sabedoria. Ele deveria usar essa sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus tinha concedido a ele, mas ele não soube fazer isso. E por causa disso, ele foi expulso do melhor local que alguém poderia estar. Ele foi destituído da autoridade que ele possuía. E por causa disso, ele agora está vagando pela terra. A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. Jesus, quando estava no Getsemane, disse: aí vem o príncipe deste mundo, no qual não tenho parte alguma com ele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu compreendo que um príncipe está abaixo da categoria de rei. Príncipe, porque ele no início, ele recebeu a autoridade de Deus, ele era portador da unção, ele guardava a unção do Espírito Santo, mas ele foi destituído desse poder por causa dessa altivez de espírito. Mas um rei, que foi isso que Jesus fez, ele nos instituiu reino e sacerdote. Todo aquele que recebe o Messias se torna rei espiritualmente. Essa pessoa agora ela tem a autoridade que foi perdida com a queda no princípio para governar, para ditar o que vai acontecer. Porque aquilo que um rei fala, aquilo que um rei declara é decreto, é selo, é palavra dita e executada. Então é justamente isso que Deus quer na nova aliança para cada um de nós nascidos de novo. Primeiro, roupas novas, cintilantes e belas, cheios da unção, cheios do poder. E por causa disso você vê que Lúcifer, ele nos odeia. E ele nos odeia porque justamente aquilo que ele perdeu, Deus nos deu gratuitamente no amado. Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não gostou, reveja, porque é libertação para você em relação à miséria, em relação à pobreza. Posicione-se em Deus, porque essa é a vontade de Deus, que enviando Jesus, que era rico, que se fez pobre, para que eu e você se tornemos pessoas ricas, espiritualmente e materialmente falando. A Bíblia disse que zerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu quero, e eu me posiciono também neste perfil de palavra. Espero que vocês meditem nessa palavra de hoje. E eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, mas são o melhor de Deus. Então vamos até o próximo vídeo, que em breve estou postando mais vídeos, porque agora estou com mais tempo livre. Esse tempo, como falei para vocês lá no início do vídeo, sugou um pouco de mim para me dedicar mais ao trabalho que eu estava desenvolvendo. Mas eis-me aqui de novo como servo do Senhor, trazendo conhecimento do alto para o coração de cada um de vocês. Amo todos vocês e até o próximo vídeo. Shalom.